E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal, né? Hoje eu vou tentar esclarecer um pouco, principalmente para os novatos, o que é uma ação e o que são alvos. Ainda gera muita dúvida e essa dúvida acumula-se com outras por consequência, mas o objetivo é tentar esclarecer ela, ok? A armadilha reforçada. Muita gente ainda não entendeu direito como funciona o efeito dela. Vamos explicar por cima um pouco para poder chegar nela, tá bom? Antes de começar, gostaria de pedir para quem ainda não está inscrito, se for possível, se inscrever no canal, ficaria muito agradecido, tá bom? E depois do vídeo, dá um gostei lá, também é bom pra gente que faz os vídeos ver lá que o pessoal tá gostando, tá bom? E se não gostar, bota em não gostei que a gente tenta melhorar, tá bom? Então vamos lá começar. Primeiro, antes de começar a falar da armadilha, vamos esclarecer o que é uma ação. Tá? Falando a grosso modo, a ação é o que vem dentro das caixinhas de texto. Tá? Simples. É o que tem no quadradinho é uma ação. O que não tiver no quadradinho não é ação. Certo? Deixa eu ver o exemplo aqui do Cable. Cable, ele tem uma ação e tem um texto permanente. Tá? São diferentes. Tá bom? A maioria dos cards de habilidade e personagem possui ação. Tá? Aqui para mostrar um personagem que não tem ação. É só texto permanente. Tá bom? Texto permanente é uma coisa, ação é isso aqui. Geralmente a ação tem um custo. Geralmente é 0, 1 ou 2. Até agora, provavelmente vai ser só isso mesmo. Mas além do custo de capacitação, existem outros custos em algumas ações, mas isso aí em outro vídeo eu tento explicar melhor. Mas vamos se ater ao que é ação primeiramente. Tá? Então, além das cartas de personagem e habilidade, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, um suporte que tem uma ação, mas ela tem um custo que deve ser pago por um personagem. Na verdade, o personagem vai usar essa ação do suporte, e não o suporte que usa a ação. Mesma coisa aqui do cenário. O personagem vai poder usar essa ação, não o cenário usa sozinho. Então, lembre-se, ação é o quadradinho, tá bom? Sempre que você vê falar em ação, em algum efeito, algo está se referindo a isso aqui, tá bom? Então, algumas ações têm custos, como eu falei, tem custos extras. Quer descarregar alguma coisa, que isso aí fica para depois. Mas vamos continuar aqui falando das ações. Ações, não todas, mas algumas delas criam alvos, né? Então aí vamos falar o que é alvo. O alvo é justamente o que está definido na ação. Ela aponta para um personagem ou para um suporte, tá? E causa dano. Aqui você vê que o tiro preciso dele causa 1 ponto de dano no alvo. O alvo é um personagem ou um suporte que está sendo apontado. Por que personagem e suporte? Quando a carta falar simplesmente em alvo, ela vai estar, se você pode usar ela contra um suporte ou contra um personagem. Mas algumas cartas vão dar alvo em personagem. Vão dizer causa tanto de dano no personagem alvo. No caso da arremetida veloz. A arremetida veloz é um exemplo de uma ação que só pode ser usada contra o personagem. Suporte não pode ser alvo. Okay? Bem como sucatear causa dano apenas em suporte, não causa dano em personagem. Então são alvos específicos, tá bom? Algumas ações causam dano em 2 alvos ou mais. Nesse caso aqui são 2 alvos, ok? Outras ações não geram alvo. Aí é que está a diferença. Você pode ver a diferença para saber a ação não fala, você for ler o texto dela, não está falando em alvo aqui. Então quando não estiver falando em alvo, esqueça, ela não gera alvo. Então todo efeito que falar em alvo não conta para isso. O personagem está escondendo secreto, ou o oponente usar onda de choque, ele está protegido de alvo, de ser alvo, e não de receber dano de ações. Então ele continua sofrendo. Essa carta também aqui, apesar de ela tirar uma carta que você escolher, ela não é um dano, também não gera alvo. Você escolhe uma carta e descarta, e bota ela para o recurso. Então
não gera alvo também, tá bom? E só para finalizar aqui outro exemplo, invenção também é uma ação que não gera alvo. O personagem que usar paga o custo dela, compra 3 cartas, não dá alvo, não dá dano, apenas o efeito, certo? Sobre essa questão do alvo, lembrando também que tem que se ater a cenários de efeito, como explosão certeira, garras imoladoras. Porque garras imoladoras, apesar de você pagar para usar ela, mas ela não é uma ação, é um texto que está escrito na carta, então não é ação. Então se você tiver no esconderijo e o seu oponente usar garras imoladoras, pode se preparar que vai receber dano sim, tá bom? Porque o esconderijo protege de ser alvo e não protege de dano, tá certo? Então, para simplificar um pouco, tá com dúvida se protege ou não, leia a carta, certo? Primeiramente, se ela protege de ação ou não, ou se é algum efeito de ação, então só se for no quadradinho. E segundo, se tem a ver com alvo. Se tem a ver com alvo, vai estar escrito a palavra alvo na carta. Se não tiver alvo, então esqueça, não é alvo, tá bom? Então, antes de falar da armadilha também, falar do chamariz, que é um pouco mais simples. Que ele, sempre que o personagem controlado por um oponente usar uma ação que cause dano em um alvo, e este alvo puder ser um suporte, olha isso, é importante, certo? O alvo daquela ação deve ser o chamariz. Por que possa ser um suporte? No caso, se o oponente usar uma arremetida veloz, vai passar batido aqui. Tem que ser uma ação que cause dano tanto em suporte como em personagem, ok? No caso, o lança-míssil, ele causa dano no alvo, não é específico, então você pode bater com o lança-míssil nele sem problema. O que é que o chamariz faz? Se você for usar alguma ação e essa ação tiver um alvo e causar dano, e esse alvo pode ser um suporte, tem que ser nele, tá? Mas ele não proíbe outras ações. Então, se você tiver um personagem em cena e quiser usar invenção, por exemplo, você pode usar. Não está impedindo nada. Mas se você for usar o lança-míssil, tem que bater nele. Tá bom? Se você for usar alteração subatômica, você pode usar tranquilamente. Ela não gera alvo. Então, você pode usar em quem você quiser, não vai interferir em nada. Certo? Fica a critério. Agora, se você for usar um lança-míssil, se o Cable resolver dar um tiro preciso, tem que ser nele, porque ele é o alvo. Ok? Então, vamos agora ao que interessa. A armadilha. Ok? A armadilha reforçada. Vamos lá ver o texto dela com calma. As ações do personagem escolhido só poderão usar ações caso tenham armadilha reforçada como alvo. Ou seja, é uma condição muito forte. Ou seja, eles só podem usar ações que ela seja alvo. Por exemplo, se eu for usar alteração, eu estou com um personagem preso lá, o Cable está preso. Deixa eu ver aqui, o Cable está lá preso na armadilha e vai usar alteração subatômica. Negativo, ele não vai poder usar essa ação porque ela não gera alvo. Ele poderia usar. Continuando aqui, deu um probleminha, mas vamos lá. Se eu tiver o Cable preso na armadilha, certo? Ele não poderia usar a alteração subatômica porque ela não gera alvo, ok? Mas ele poderia usar o lança-míssil e causar 3 de dano nela. Tranquilo? Pronto. Se o Forge estiver na armadilha com invenção, aqui ele está numa fria, ele não pode fazer nada. Nem invenção ele pode fazer, ele não pode nada. Mas no meu turno eu poderia usar o efeito dele para pôr um cenário em cena. Como eu falei antes, efeito permanente não é ação. Então ele poderia usar normalmente o texto dele lá, pegar as cartas e tudinho. Não bloquearia isso, mas impediria ele de usar a invenção. Certo? Algum personagem com força usando o de choque também não poderia ser usado. Ok? Detalhe, se eu tiver um personagem com pulsos, né, destruidores, eu poderia usar essa ação
ok? Definir ela como alvo, compensar isso, ela obriga a ser alvo, então eu compensaria. Como ela gera 2 alvos, eu poderia atacar um segundo alvo sem problemas, porque eu cumpri a obrigação dela, tá bom? Então, complicando um pouco mais aqui, vamos dizer que eu coloque os dois juntos, prendendo um personagem, certo? Então, eu teria que, para poder me livrar disso aqui, eu teria que cumprir os 2 objetivos. Porque se eu for usar uma ação só que cause dano na armadilha, o chamariz diz, opa, tem que ser em mim, né? Porque toda ação que o personagem for dado que cause dano, que possa ser um suporte, tem que ser no chamariz. Então tem que ser nela. Aí obrigatoriamente o personagem não poderia usar a ação. Porque como ele tem que usar nele, e ela obriga que ele só pode usar ações que sejam nela, então o personagem fica bloqueado. Ele não pode usar ações. A não ser que você use o pulso destruidores. Que aí ele causa dano em 2 alvos diferentes. Você causaria 2 nela, por exemplo, e 1 nela. Aí você eliminaria ele, se livraria dele para poder ficar só com ela. Aí sim, você cumpriu os 2 objetivos, né, as 2 obrigações exigidas pelas 2 cartas. Ok? Uma forma simples de sair da armadilha é usar a retirada estratégica. O seu oponente foi lá e botei aqui a armadilha, você se ferrou. Aí você vai lá e retirada estratégica, tira o personagem e bota ele de volta. Não tem problema. Isso aí a armadilha dele ainda vai ficar lá inútil, ocupando as cartas dele. Então é uma saída bem interessante. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que deu para explicar um pouco como funciona a armadilha, como ela sofre a influência muito forte do chamariz, essa dupla aqui junta que causa transtornos, né? Principalmente se o oponente só tiver um personagem em cena, vai dar bastante trabalho para ele, né? Mas é isso. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida e faltou alguma informação, comenta aí deixa um comentário que assim que eu ler, eu pego e coloco um complemento no vídeo, boto algum texto explicando a dúvida, ou então respondo o comentário, beleza? Se gostou, não esquecendo aí, clica no gostei e se inscreve no canal, ok? Então, até mais e tentar fazer mais rápido o próximo vídeo, tá bom? O próximo provavelmente vou explicar melhor custo, tá? Custo de ação, que também muita gente confunde. Valeu, abraço, tchau.